Olá, minhas boas amigas e meus bons amigos. Como vocês vão? Vocês estão felizes? Aqui quem fala é seu querido amigo do bairro, o Admin TV, direto do canal Os Escudeiros TV, que faz parte do site A Fonte Geek. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês a review do anime Code Geass. Bom, quero avisar de antemão que essa review terá spoilers, muitos spoilers. Portanto, se você não quiser ver a review, não quiser ouvir nem ver, antes de tudo eu quero dizer que esse anime é um clássico, cara. É um clássico assim, por mais que você já tenha visto e você não curta por algum motivo. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que não gostam de Code Geass por ele ser muito político e tal. Mas no geral, bicho, é um anime assim muito bom. E também, tem que começar dizendo que essa review ela é uma análise. Eu não vou falar coisas como cara, que personagem massa, então, meu Deus, que luta foda. Não. É uma análise sobre o anime, do que ele fala, dos temas principais dele. Isso é que é a minha análise aqui. E não é uma análise crítica como alguns gostariam de falar. Primeiro eu faço uma análise e posteriormente eu dou minha opinião, digo o que seria a crítica, sobre algumas coisas. Bom, tendo isso posto, de que o anime é muito bom e de que essa é uma análise bem séria e chata, não é muito chata, porque vai ter algumas piadinhas, mas uma análise séria, Então, tendo isso posto, eu quero começar dizendo que Code Geass ele tem uma nova forma de narrativa que é muito interessante e que pelo menos eu não encontrei ainda fora do mundo dos animes. Eu não encontrei esse tipo de narrativa no cinema, em obras literárias, em nada do gênero. A narrativa é a seguinte, de que os fatos é que realmente contam. Os fatos que vão acontecer no anime e que realmente vão determinar a história, e não os personagens ou algo ao redor deles. É mais os fatos. E isso é bem interessante, porque eu só encontrei esse tipo de narrativa baseada em fatos em animes. E eu explico melhor isso lá na Fonte Geek. Tem lá o texto, procure lá, roteiros de animes pós-clássicos. Chegue lá, dá uma olhadinha. Tem alguns animes que eu cito lá que seguem esse tipo de roteiro. Eu lembrei aqui agora de um anime de harém com sci-fi. Acho que Madoka Mágica também segue esse tipo de roteiro. Bom, primeiro de tudo, sinopse. O anime começa com Lelouch. Lelouch é um cara que quer dominar o mundo, simples assim. Começa dessa, bem coisa de anime, que é de fantasia realista, O anime, a maioria dos animes eles são fantasias realistas. Enfim, Lelouch quer dominar o mundo, mas o objetivo dele é descobrir o que aconteceu com a mãe dele e por que seu pai mandou ele para o fim do mundo. E no fim do mundo, no caso, é o Japão, sendo que o próprio pai dele já dominava o mundo. É tipo uma epopeia familiar, mas não é uma epopeia familiar. Tem a ver com família, mas não é o centro. Vocês vão entender melhor. Lá no Japão, ele encontra uma mina de cabelo verde que dá poderes a ele que vão facilitar o processo de dominação mundial no lugar do pai. Como eu acabei de falar pra vocês, esse tipo de narrativa que tem Code Geass e alguns outros animes, ela é baseada em fatos, Exatamente por isso ela não dá muita ênfase nos personagens. Ou seja, os personagens eles acabam não ficando assim com uma cara muito real. Eles não parecem que são verídicos, sabe? Eles não parecem que são possíveis de você encontrar eles na realidade. Não parece que é seu pai, ou sua mãe, ou sua irmã. Eles são personagens assim um pouquinho rasos, porque eles acabam ficando dependentes dos fatos que vão movê-los. Isso vai ficar um pouquinho mais claro no decorrer da história. E eu acabo citando que, por exemplo, mesmo Suzaku, a Kalen, ou mesmo a Nunali, que eu chamo de a irmã médium do Lelouch, eles não têm uma personalidade muito densa, muito bem formulada. Ninguém em Code Geass
salvo dois personagens que vou citar no decorrer da review, são personagens muito profundos, mas justamente porque eles são levados pelos fatos, eles estão ali para seguir os fatos que acontecem no decorrer do anime. Mas eu estou dizendo para você que os personagens são rasos, eles não são profundos. O anime tem um tipo de narrativa que você só encontra em animes, e é uma narrativa interessante baseada em fatos, né? Como é que o anime é bom, cara? Então, mas se as decisões dos personagens não influenciam na história, como é que a história corre? Como é que a história anda? Bom, eu dou um exemplo. Desde o começo a gente já sabe que o Zero, Lelouch, vai dominar o mundo, não é? Então a gente sabe disso. O anime tem essa premissa, a gente sabe que a gente só está assistindo o anime para saber como é que ele consegue fazer isso. Mas a gente já sabe que ele vai dominar o mundo. A gente só vê para entender como. E claro que ele vai fazer isso com toda a teatralidade, né? Que os animes proporcionam. Mas os animes são teatrais. E Lelouch, ele não muda sua personalidade em momento algum do anime. Mesmo não sabendo da Cici, ou descobrindo aos poucos o Suzaku, ou seja, o que motiva o Suzaku, ou traçando um plano 100% fodas e cruéis, vamos dizer assim, para vencer as lutas, as batalhas. Em nenhum momento Lelouch esboça uma mudança na sua forma de ser, apesar dos pesares. Mesmo que ele chore, que a Cici bata no ombro dele no outro dia, o Lelouch é Lelouch. O único momento que o Lelouch parece fraquejar racionalmente, vamos dizer assim, parece que o personagem vai ter uma mudança, vai ter uma virada, é quando ele encontra a irmã que eu não gosto. Vou logo dizendo, não gosto da irmã, Eufemia, não gosto dela. Eu sei, provavelmente só eu não gosto dela, provavelmente só eu não tenho peninha dela. Que assim, pra mim a Eufemia empacotava logo no começo do anime. Pra Eufemia, o Lelouch revela quem é. E somente a mata depois de alguns episódios. Vai minha alegria. Mas não minha alegria total da morte da Eufemia. Por quê? Porque ninguém tem culpa da morte dela. Ninguém matou a Eufemia por matar, por querer. Mas ainda assim, mesmo com a morte trágica, foi uma morte trágica, vamos dizer assim, da Eufemia, ainda assim, ele segue com os planos de dominação mundial. Ou seja, ele viu a irmã dele que ele mais gostava morrer, foda-se, ele não liga. Nem mesmo com a Charlie, lembra da Charlie, aquela mina meia lourinha e tal, que o Lelouch ele jogou o poder nela várias vezes, né? Então, mesmo com ela sofrendo muito, mesmo assim, ele não volta atrás. Ele continua com o plano dele de dominação mundial e curte ao que custar. Aí, claro, alguém pode perguntar pra mim, bom, mas se o Lelouch voltasse atrás, a história acabava. Praticamente, é provável, é possível. É bem possível que a história acabasse ali. Mas o questionável é o seguinte, é que ele se mantém do mesmo modo, com os mesmos ideais, prosseguindo com seu plano, sem repensar nada ou mudar suas ações. E mesmo com o final, ao descobrir que a adorada mãe não valia nada, cara, pra mim, eu posso falar pra você que o enredo do anime acaba ali. Mesmo assim, ele continua com o intuito de melhorar o mundo para sua irmãzinha média, no Nalia, né? Mesmo que através da mentira. Este aqui é o sentido do anime. O mundo é passível de boas mudanças, mesmo que através de uma mentira. Pois é. Esse é o sentido de Code Geass. Mas o problema é que o Lelouch não cai. Ele não pensa em outra coisa. Ele não transmite sofrimento através do que diz ou de suas ações. E todos os outros personagens são do mesmo modo. O Suzaku porque matou o pai, a outra porque quer morrer. Claro que isso não diminui em nada a qualidade da obra, mas é preciso que nós todos, eu, você, todo mundo que está vendo aqui, né, abramos os olhos para todas essas particularidades. Bom, eu disse que haviam dois personagens vivos no anime, não foi? Quais são eles? Eles são a Violeta Nu e o Kanami Odi. O cara trabalhador lá, o funcionário do ex, e a morena gatinha do Império lá. Bom, isso mesmo. Uma que tinha altos cargos no Império, a Violeta Nu, e o outro que era o João Ninguém, que se torna comandante dos Cavaleiros Negros.
ele se encontra no acaso. Como é em quase todo anime, o acaso é motor de ações, né? E acaba vivendo uma história entre eles que os muda internamente como personagens. A gente percebe a luta interna dela, que não quer deixar de ser quem é, e ele que deixa de ser um cagão, aos pouquinhos. Nós vemos toda uma mudança de caráter de ambos ao redor de todos os outros personagens mais rasos. E não estou falando do amor envolvido, porque eles são as pessoas que se amam, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que mudam, que vivem as consequências, sofrem pelos seus atos, e que acabam fazendo algo vivo. Se você me perguntar assim, eu gosto dos dois personagens, eu não gosto. Mas é fato que por eles terem mudado, desde o começo do anime, eles foram passando por diversas mudanças a partir dos fatos que entravam na história. É fato que eles são personagens mais vivos do anime, por aquilo que possa parecer. Bom, e aí eu coloco alguns fatos, né? Alguns fatos inusitados, vamos dizer assim. No meio do anime encontramos um gato, que é o tal do Arthur, né? Que me casquetou até não poder mais. Mas no fim não significava muita coisa, era só um gatinho. Ele aparecia assim do nada no anime, o pessoal falava dele. Nunca entendi direito o que ele aparecia, era meio sem noção. Outra coisa que me marcou assim, né? Também é a Nunali, cara. Porque a Nunali, bicho. A Nunali sempre adivinhava quem estava lá na porta, quem estava subindo na torre da escola, de quem são os passos que estavam chegando, sendo que os pés dela nem mesmo, cara, como é que ela sentia alguém tocando no chão se ela estava na cadeira de rodas, os pés não tocavam no chão, cara? Aquela mina é médio. Velho. Sério, aquela mina ali é tipo, tá entendendo? E é engraçado, porque tipo, essas cenas que não tinham nada a ver com o enredo principal da história, do Lelouch mudando o mundo por conta de uma mentira, ele descobrindo o que aconteceu com a mãe dele e tal, não tem nada a ver com anime, mas são pontos que marcam a gente. E também a Nina, que a Nina, cara, ela inventou uma arma de destruição em massa, mas ela não tá aqui porque ela sentia alguma coisa pela Eufemia, não. A cena clássica da mesa dela, né? Quem viu, sabe, né? E de alguma coisa que podia haver entre ela e a Millie. Eu trouxe a Nina aqui porque eu sempre pensei que esse tipo de coisa que aconteceram com ela só poderia acontecer com rapazes, né? Com meninos assim. E foi bem interessante ver que acontece também com meninas. É uma coisa interessante desse anime. Mas eu não sei se esse tipo de coisa ocorre na realidade, né? Fico em dúvida. E não posso esquecer da minha amada Cornélia, né? Cornélia é Carmen Sandiego, cara. Cornélia é Carmen Sandiego. Ninguém sabe onde é que ela tá. A moça morreu 2 vezes, sendo que ela levou até uma rajada de tiros no meio das costas, né? No final ela aparece de novo. Sem dúvida, é uma personagem que o autor gosta muito e que sentiu muita falta dela quando ela morreu, quando ela ficou sumida, né? E deve ser esse o motivo dela sempre voltar, porque o autor gostava, eu imagino isso. Mas também, que não dá pra gostar, não dá pra não gostar da Cornélia, ela é foda, cara. E outros personagens também, né? Chineses, que é um fato interessante, né? É o Shiryu, ou melhor, o Li Xing, e a Chun-Li, ou melhor, a Zhu Xialing. E japoneses, cara, japoneses. É até normal você ver eles. É uma referência, pra mim é uma referência clássica, clara, aos 2 personagens, tanto a Chun-Li quanto a Shiryu. É como se fossem assim, representações clássicas representações em ideia do que os japoneses têm da China. Isso é bem de coisa de japonês. Pra terminar, né, já estamos no finalzinho do review, que já tem quase 20 minutos. Bom, o Lelouch morre ou não morre? A gente vai responder isso aqui agora. A gente aqui é foda, maluco. Nós somos do caralho. Bom, e aí? Morreu. Teve uma discussão imensa, né? De que no final tem 2 finais. Pra vocês entenderem bem, havia uma discussão de que havia 2 finais. Um final que ele aparecia vivo e outro que não aparecia vivo.
Bom, a questão é o seguinte: existem sim dois finais. Existem sim dois finais. E que sim, um que ele aparece vivo e outro que ele morre. O final que aparece vivo é no DVD. Mas mesmo no final em que ele morre, ou melhor, não é nem que o final que não é nem que ele morre, é o final que ele não aparece vivo. Mesmo no final em que ele não aparece vivo, a Cici conversa com alguém quando está caminhando ali com a charrete. Pois é. Existe até uma teoria interessante que eu vi num fórum, né, há anos atrás, que vamos lembrar com o Code Geass, um anime antigo, que explica como ele ficou vivo. Pois é. A gente vai saber agora com o Code Geass 2, né? Que vão lançar aí o anime do Lust Resurrection, né? Claro que ele tá vivo, bicho. Bom, eu vi essa teoria, era basicamente explicava o seguinte: que ele tinha roubado a imortalidade de Charles, do pai dele, ou pegou ela com a Cici, visto que a Nunaira tocar nele e viu o grande design, viu o grande plano. Assim, eu não vou discutir teorias de fóruns e nada, mas o certo é que foi uma estratégia, essa estratégia de dois finais, ou melhor, de um final aparecendo ele vivo no DVD, e o outro final só mostrando a Cici conversando com alguém, não mostrando outra pessoa, né? Que essa foi uma estratégia bem inteligente do autor e que acabou agradando os dois tipos de fãs, tanto os que queriam ele morto quanto os que queriam ele vivo, porque, né, Lelouch ele é um anti-herói, ele não é. Algumas pessoas veem o Lelouch como vilão, né? Outros veem como herói. Eu não ligo muito pra isso, eu só acho interessante, avaliando assim uma análise bem séria, como uma obra de arte mesmo, bem inteligente do autor ter feito isso. Para fechar, um easter egg interessante da Cici, que veio direto do wiki do Code Geass. Abre aspas. Durante o estágio de planejamento, o nome original pretendido para Cici era Cira, mas depois foi deixado de canto, foi deixado de lado. De qualquer jeito, em algumas legendas se referem a ela como Cecily. E eu pensava que ela era Snow, né, por conta do anime. Bom, acho que é só isso. Eu não quero lembrar, não sei se eu falei, vou lembrar agora, né? Quero deixar claro que essa review é feita baseada na minha review lá na Fonte Geek, que foi feita há anos atrás e que ela ainda está atual, porque o anime, a segunda temporada do anime vai ser lançada para agora, né? Para 2019, 2020 mais ou menos. E fica aí para vocês. Espero que vocês gostem. Eu deixei enquanto eu explicava se ele morreu ou não, vocês viram aí o videozinho, né, passando aí e tal, da cena mais ou menos dela. Se vocês não viram todo, porque eu não pude deixar aí por causa do YouTube, tem um link também que direciona, na descrição também, o link que direciona direto pro vídeo do final do DVD mostrando o Lelouch vivo. Eu acho que considerações finais que eu posso colocar aqui, que eu já falei o sentido do anime, né, que é uma mentira capaz sim de mudar o mundo. Isso é um argumento bem clássico, assim, você encontra esse tipo de argumento até em Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller. E que são coisas que mas é interessante, porque tipo assim, enquanto no Cavaleiro das Trevas você acaba não discutindo essa mentira, essa mentira não é colocada em voga, você só aceita ela, porque afinal ela trouxe algo bom. Em Code Geass você acaba discutindo ela, porque você vê ela ocorrer, você vê o Lelouch enganando todos, fingindo que não era ele não era o Zero, depois fingindo que ele morreu, né? Agora que vocês vão ver ele vivo e tal, ou não. Vai ser interessante também se na segunda temporada mostrar alguma forma dele ressuscitando, então antes dele ressuscitar, ou seja, é anime. E eu acho que, por mais que vocês não curtam o Code Geass, por ele ser um anime que trata bastante de política, né? Mas não é uma política assim que algumas pessoas aqui no Brasil falam direita e esquerda, não é uma política, né? É uma política mais Maquiavel, né? No sentido filosófico de política. E algumas pessoas acabam não gostando desse tipo de anime, acabam achando ele muito chato. Tem dois animes assim que não tratam bem de política, mas eles acabam sendo muito lentos por causa desse tipo de fala, que é Mao Mayusha e Spice and Wolf. E
porque eles tratam de assuntos chatos no decorrer do anime, né? Mas colocando eles dois de lado, Code Geass é um anime que é um pós-clássico, cara. É um clássico que você vê a arte da Clamp, você vê o tipo de roteiro muito, você vê Mecha, você vê a Sunrise trabalhando no anime. E eu acho que qualquer fã de anime deve assistir pelo menos, no mínimo, a primeira temporada completa do Code Geass, se você se considera, ou então se você quer ver algo bom. Se você não é fã de anime, eu não me considero fã de anime. Eu gosto muito, eu sou um admirador absurdo do conteúdo japonês. Pra mim, eu evolui muito, assim, como pessoa vendo anime. Mas eu me considero um fã. Eu até já tenho anos, que tem um tempinho sem ver. Mas eu ainda admiro as obras, eu acho que os autores são geniais. Então, mesmo que você não goste, é preciso que haja essa compreensão de que Code Geass é um anime essencial para o mundo dos animes, assim. Por mais que ele tenha um roteiro por episódio dividido em 2, em que você vê 15 minutos falando de política e tal, como o Lelouch vai fazer certo plano, e o final, os 10 minutos finais ou 11 minutos finais de ação de mecha, mais que você tenha isso, mais que você tenha o estilo pós-clássico, que é baseado em fatos, de que os personagens eles são mais representações de arquétipos, e é basicamente isso. Ou seja, são personagens rasos, porque eles são basicamente o cara inteligente, a mina lindinha, a Carmen Sandiego, o Shiryu, a Chun-Li, eles são representações em forma de arquétipo, eles são rasos, mas é surpreendente, cara, é surpreendente você ver aqueles fatos desenrolando a partir só de uma motivação de uma pessoa só, você vê como aquilo... O interessante, na verdade, não é você adivinhar o final, vamos dizer assim. O interessante não é isso, porque o final você já sabe, Luz vai dominar o mundo. O anime começa no primeiro episódio que Luz vai dominar o mundo. O melhor do anime é você descobrir como ele muda o mundo, como essa mentira muda o mundo. E isso é que é legal de Code Geass. Me despeço aqui de vocês, meus caros amigos, minhas caras amigas. Fique com Deus, fique com o universo, com o que você acreditar. Nos vemos nos próximos vídeos, sejam reviews, listas, seja o que for, seja trazendo o nosso querido Mago Giba, né? Aquele abraço do seu amigo do bairro Admin TV. Tchau.